Deus é bom demais, né, meus queridos? Quanto tempo, realmente, irmãos, já faz um tempo já. Desde quando eu assumi lá na igreja do Garapé, né? Aproveitando que você está de pé, vamos fazer a leitura e depois vamos sentar para não cansar, meus queridos irmãos. Vamos fazer a leitura lá no texto base, né, da campanha. Nós acabamos de ler, mas vamos mais uma vez estar lendo. Livro de 2 Reis, capítulo 2, né? Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Amém? Eu vou lendo aqui. Diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Amém, meus irmãos? Sempre meus queridos, fica à vontade, hein? Então, meus irmãos, já mais ou menos 2 anos, viu? Já acertou certinho. A sua mamãe falou sim, 2. Só porque a cabeça ficou branca, de uma hora para outra. Irmãos, cuidar de igreja não é brincadeira não, viu, irmãos? Acho que minha cabeça ficou branca num ano só. Mas Deus é bom demais, meus queridos. Estamos ali trabalhando muito mesmo, porque igreja, ela demanda muito tempo, né? E como eu peguei lá uma igreja bem no tempo da pandemia, quase no finalzinho já da pandemia, o pastor que estava lá, ele já estava com um pouco de idade, ficou bastante assim, assombrado, né, com o negócio, muitas mortes. E aí ele quis ir um pouco mais para perto da família dele, e aí ficou sem pastor da igreja. E aí o pastor regional já havia me preparado antes, né? Eu ia para uma outra igreja, na verdade, e aí acabou dando certo de ir para essa igreja. E a minha oração é essa: Deus, só me leva para uma igreja, primeiro, para começar, assim, né? Pessoal sem experiência, falei, me leva para uma igreja onde vai ter pessoas espirituais, pessoas que vão me ensinar, para eu poder aprender, hein? Irmão do céu, Deus ele ouve o compromisso da gente. Aí depois o Senhor vai apertando o cinto aí devagarinho, mas no começo me leva para um lugar mais tranquilo, onde eu vou poder estar aprendendo, porque é bom a gente aprender. Deus ele gosta de ensinar quem quer aprender, né, irmãos? E eu estava sempre com um desejo muito grande de aprender, e aí Deus me levou para um lugar, irmãos, meu Deus do céu, alguns irmãos assim de 70, de 80, 90 anos, e um pessoal assim de oração, de muita experiência com Deus, viu, irmãos? Muita experiência com Deus. E aí os irmãos começaram a me contar as experiências lá. Eu disse: olha, irmão, Deus mostrou um negócio para vocês aí, nós tivemos tudo. Vocês falam para mim, viu? Que eu quero ir testando as coisas aqui. E aí os irmãos chegavam: ó, pastor, eu estava assim, o pastor pregando. E aí eu vi um negócio assim, desse lado de cá, assim, ó, passou o dia da ceia, entrou um anjo aqui e tal. Eu falei: meu Deus do céu. O nível é diferente. Aí tem uma irmã lá que não tinha muita dificuldade na roça, né, de ter celular e tudo. E aí ela foi arrebatada no céu, irmão. E aí ela já tinha ido lá uma vez, ela me contando, ela disse que foi arrebatada no céu e vendo aquela cidade bonita, não queria voltar de jeito nenhum. Aí quando veio que não, chegou a irmã dela lá, né? Você aqui também para ver esse lugar bonito, que coisa linda. E a irmã dela falou: mas eu vim para ficar, e você vai ter que voltar, mas depois você vem para cá também. Tá bom. E aí ela voltou, né? Aí quando foi no outro dia, mais à tarde, que ele morava, ele entrou em contato, né? Aí o pessoal veio falar: olha, sua irmã faleceu. Ela disse: não, eu já sei, porque recebi ela lá na cidade celestial. É uns mistérios assim impressionantes, viu, irmãos? E essa irmã dela, como que ela morreu? Ela era muito de oração. E aí ela falou para os
esposo dela: olha, amor, você podia vir para cá para o quarto para a gente adorar a Deus. E aí ele falou: ah, não, tudo bem, tá bom. Aí ele foi para lá, né? E ela pegou na mão dele assim, eles louvaram, ela pegou na mão e disse: olha, amor, eu quero pedir perdão, vamos se consertar com Deus aqui. Ele não era crente, irmãos. Eu quero te pedir perdão se eu fiz alguma coisa, sabe por quê? Porque Deus me falou que hoje, 5 horas da manhã, ele vai me levar. E aí, ele não acreditou naquilo, mas tudo bem, louvado, ler a Bíblia, perdoar e tudo. E aí ele disse: não, vou deitar aqui no sofá aqui, né? Tudo bem. Ela falou: então tá bom, vou adorar um pouco mais e depois eu. E ficou com aquilo, né? E ele dormiu lá no sofá mesmo. Aí quando foi pela manhã cedo, a moça que trabalhava lá viu que já estava meio no horário cansado, ela levantava muito cedo e disse: olha, fulano está demorando a levantar, né? E falou: não, ela estava meio vagueando aí ontem, deixei, ela deve estar passando muito bem não. E ele deixou a mulher lá. Aí quando deu as 9 horas, disse: não, ela vai ficar na cama desse tanto. Aí foi lá olhar, a mulher já tinha morrido. Aí levaram para o hospital, a médica fez o exame lá e disse: ela morreu mais ou menos 5 horas da manhã. E aí, irmãos, realmente, né? É Deus trabalhando no negócio, sabe, irmãos? E eu tenho estado ali, e aí eu tenho essa responsabilidade no coração tão grande. Os irmãos sabem que a gente sempre evangelizava, eu colocava o meu som ali, e aí sempre evangelizando o mundo inteiro ali, pensando sempre comigo: rapaz, o arrebatamento está muito perto, e eu preciso conscientizar as almas que eles estão correndo perigo, que precisam se voltar para Deus. Pode ser que agora o pessoal esteja um pouco distraído, mas na hora que o negócio pegar mesmo, eles não são poucos, né? Eles vão correr para Jesus. E aí a gente esforçando em evangelizar e tudo, deixando o novo mundo aqui bem evangelizado, já saiu para outros setores para ajudar os irmãos, montamos várias equipes. Nós estávamos meio sumidos porque eu também entrei no departamento de jovem regional, né? Nós fizemos um grande trabalho esse ano. Temos 18 igrejas em Goiânia, e fizemos um retiro, e sempre no sábado, segundo sábado, a gente fazia um culto com todos os jovens da região, né? em cada igreja. E aí a gente ia cedo e já fazia o evangelismo, montava a equipe, a gente tinha umas 3, 4 equipes de evangelismo, levava o som para lá, a gente rodava fazendo evangelismo e estava concentrado nisso, cuidando da igreja. Só que aí eu pensei comigo: não, eu preciso trabalhar o meu setor também. E aí eu fui com o coração que eu não ia fazer mais o trabalho com som, até que eu conseguisse colocar um panfleto em cada casa, em todo o setor Caravela, pastor. E aí, rapaz, você sabe que o setor lá é grande e ele recebe as pessoas de todos os outros setores, né? Aquela avenida ali é muito movimentada, muito. É um setor comercial mesmo. E é muita gente, irmãos. E eu evangelizando. Falei: rapaz, eu preciso voltar a fazer evangelismo com carro, porque aí se abrange mais. Porque lá, de dia, a cidade é lotada de gente, mas de noite você não vê uma alma na rua. Nada. O som e tudo. O pessoal lá fecha os portão, tá? É desse jeito. E aí, quando foi esses 6 meses agora, eu não preciso dar uma acelerada nesse negócio. E a gente foi para a equipe, e eu saí com meu mochila nas costas, com os panfletos, né? E dedicando ali, tinha levado 4 caixas de panfletos com 10 mil, depois eu levei mais 13 caixas, então deu mais 30 mil caixas, uma caixa de panfleto para evangelizar. E aí quando foi essa semana agora, eu falei: não vou dar conta não. Aí minha esposa tem uns primos lá, e eu falei: escuta, quanto vocês cobram cada dinheiro para poder entregar nas casas aí? Aí eles acertaram o preço lá comigo, separei 5 mil lá para começar. Eles foram lá e me ajudaram. Agora a gente já começa a evangelizar outra vez com o carro de som. E esse mês de fevereiro a gente estava numa campanha também de oração, meus irmãos. Por isso que a gente fica um pouco mais sumido, né? Campanha de oração, os 28 dias, vamos encerrar agora, né? Para tirar um período de oração mais cedo. Liguei para a irmã, a senhora abre a igreja aqui para mim e tudo. E aí ela ficou, já tem gente orando lá.
E aí, quando foi agora no carnaval, terça-feira, nós fizemos 24 horas de oração. Aí o pastor Francisco se dispôs, tem um pastor lá que é muito companheiro, pastor. Se dispôs e disse: não, vamos passar a noite inteira. E aí nós passamos a noite inteira, e era para terminar às 11 horas do outro dia, né, a campanha, e nós passamos o dia inteiro na igreja, orando, muita oração, e fizemos um culto à noite, finalizamos um culto poderoso à noite lá, como foi maravilhoso. Irmãos, quanto mais nós puder orar, ainda é pouco. Eu sempre digo que nós deveríamos estar andando de joelhos de verdade, meus queridos. Mas então, meus queridos, vamos um pouco para a nossa pregação, só falando aqui para os irmãos porque que a gente sumiu, né? Trabalhando bastante ali, mas eu acredito que agora a igreja está engrenando, sabe, irmãos? Ela começou a estar engrenada, os irmãos trabalhando, os departamentos trabalhando também, com muitos projetos, e a gente está caminhando ali para poder ganhar almas. Glória a Deus. Meus queridos, o céu é organizado, não é verdade, irmãos? O céu é organizado, e a palavra de Deus diz que Elias, ele está cansado. Aonde aparece a primeira vez o nome de Eliseu na Bíblia Sagrada? Primeira vez que aparece o nome de Eliseu é exatamente naquele momento onde a palavra de Deus diz que Elias, ele vai fugindo de Jezabel, ele fica debaixo daquela água ali, pede a morte, diz para Deus, no sentido de depressão, né? Como os irmãos já têm visto, com certeza, nas campanhas que está sendo feito, vários pregadores vêm atrás aqui o pano de fundo, os irmãos já sabem muito bem o que estava acontecendo exatamente nesse momento, e Elias ali meio tribulado, né? Ele pedindo a morte, o anjo vem, dá comida para ele, água, e com a força daquela comida, daquela água, ele vai 40 dias e 40 noites caminhando sem parar, chega numa caverna e fica naquela caverna ali, ainda naquela pressão espiritual, pedindo a morte. E a palavra de Deus diz que dá ali um terremoto, de repente dá um vento muito forte ali, e a palavra de Deus diz que vem uma saia de fogo tremendo, e ele está dentro da caverna. Mas Deus não estava naquele negócio. Mas quando vem uma brisa suave, mansa, calma, amorosa, a palavra de Deus diz que a voz de Deus está junto dela e diz: Elias, o que é que tu está fazendo aí nesse lugar? Em paz, né, irmãos? Aqui simboliza exatamente o turbilhão que muitas das vezes até o próprio crente ele entra. Todos nós, uma hora, nós vamos entrar numa situação difícil, né? Talvez alguém aqui esteja passando por isso, que já se caracteriza, talvez até mesmo uma própria depressão, né? A depressão, ela vem com percas, com decepções, ela vem provocando uma autoestima muito grande. Os irmãos sabem muito bem, mas percas sobre percas, de repente a pessoa ela não vê saída, começa a desvalorizar a vida, e ela não vê sentido em continuar existindo na verdade. E o que acontece? Vem aquela voz mansa, e Deus fala com ele: o que você está fazendo isso? E ele fala: Senhor, mataram todos, só eu que fiquei. É isso que acontece, irmãos. Tem hora que o inimigo ele nos faz pensar que nada não vale mais a pena, tudo acabou. Não, pastor Armando, não adianta não você trabalhar desse jeito, ficar buscando irmão, dia de chuva, gastando gasolina no seu carro, e ainda sonhando, colocando, organizando a igreja. Quando eu cheguei na igreja mais bonita do que já era, pastor Armando tem um zelo especial para a igreja de Deus, né, irmão? É só que olhar para a cara do pastor Armando, dá vontade de falar os ministros aí. Não é verdade, irmãos? Ele é uma inspiração de homem de Deus na minha vida. Eu sempre falo muito do pastor Armando, é um dos meus pais na fé, um homem que eu tenho muito no coração, irmãos, e não quero nunca perder uma amizade dessa, porque entre poucas que nós temos no mundo, nós temos que preservar as que são valiosas de verdade, irmãos. E aí o que acontece, meus queridos? Já colocando uns carros de areia para cima aí, irmãos. Eu estava até contando essa semana do pastor Armando, o mistério que eu vi Deus fazer, né? Eu lembro que o pastor Armando falou assim: contei exatamente isso lá na igreja. Falei: irmãos, Deus ele cuida da obra dele. Irmão falando de uma igreja que ia fechar, a igreja não fecha, não, irmãos. Pode trocar de pastor, pode trocar
Porque Deus é que cuida, as que realmente Deus abriu, Ele cuida. Eu lembrando que uma vez nossa mamãe tinha comentado comigo, mas hoje nós vamos trabalhar só até meio-dia, que o cimento só vai dar até meio-dia, né? E aí Deus proverá. Bem, eu vi milagres acontecer nele, irmão. E aí, passou uma rua aqui para dentro, eu estava colocando uma briga ali para cima ali. E aí, de repente, o rapaz cozinhou lá na porta. Cadê o pastor daqui? Não, está aqui para dentro. Chamei o pastor Normando. Aí o jovem falou, não, eu tenho uma oferta. Aí o pastor Normando chegou, ele assinou o cheque, R$500. Disse, está aqui, Deus tocou no meu coração e mandou trazer uma oferta aqui. Eu falei, rapaz, Deus ele trabalha mesmo no negócio, viu? Tremendo, irmãos. Como é que Deus trabalha? Nós estávamos realmente ali, é o último momento que nós íamos trabalhar, né? De repente chegava uma irmã aí com uns pão de queijo aí para nós, foi pouquinho essa oportunidade, mas aconteceu esses milagres aí. Eu vi que Deus realmente cuida da igreja dele, irmãos. Então, meus queridos, e aí onde aparece agora o homem de Deus aqui, Eliseu, que vai substituir Elias. Elias nem sabia disso, ele estava reclamando, só ele ficou. Às vezes nós temos essa impressão que não vale a pena fazer as coisas de Deus, mas eu quero te dizer, irmão, cada coisinha que você fez, seja o mínimo, irmão, até aquilo que você pensou em fazer, que você não conseguiu fazer, já está acreditado diante de Deus, e Deus não deixará cair por terra, e tem um galardão ali te esperando no céu, e você vai se alegrar muito diante de Deus, porque fiel é o Senhor para poder te abençoar, principalmente você que tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas, pode ter certeza que você vai gerar galardão no céu. Isso aí não traz salvação para nós não, irmãos, mas isso aí é uma obra, um fruto de quem é salvo. Todo salvo quer que a obra dele cresça e ele tem amor, não quer que as igrejas se fechem, e é exatamente por isso que você investe na obra de Deus. Aí, só tem eu, todo mundo morreu, Jezabel matou todo mundo, acaba de perseguir os profetas, sacerdotes. Deus falou, não, ainda tem 7.000 aí que não se dobraram ainda. É porque o céu é organizado, irmãos. Para poder entrar alguém tem que sair. Deus ele não sai atropelando ninguém não, irmãos. Deus do céu é muito bem organizado. Aí Deus pega e fala assim, olha, Elias, levanta daí, eu já tenho um projeto muito grande. Vou te mostrar quem está escondido na minha sombra, debaixo da minha asa, seguro na minha mão. É por isso que está escrito aquela palavra que diz assim, quem poderá arrebatar da mão de Deus, irmão? Ninguém pode arrebatar da mão de Deus. Quando está guardado no Senhor, quando tem confiado no Senhor, que anda com o Senhor, fica tranquilo, irmãos. O inimigo pode até vir perturbando. Sabe por que Satanás ele fica te perturbando, colocando coisas na tua mente? Tem gente que sofre muito antes da hora. Satanás ele não pode tocar em você. Lembra da estratégia do gigante? O gigante ficou 40 dias ali, irmão, perturbando o povo de Deus, mas não usou uma arma, não matou ninguém, só com palavra. A única coisa que Satanás pode é tentar fazer você acreditar nas coisas, e só você pode ter o poder de te parar você mesmo. Mas o inimigo ele não vai te parar, não pode te parar, porque ele não passa de um cachorro na corrente de Deus, ele só vai até onde Deus quer. E gente perturbada, preocupada com o que vai ser no futuro. Tem crise alimentar, vai guerras e tudo mais, é claro que vai ter, e é preciso ter. Se você fosse Deus, você não ia tratar com a humanidade que está cada vez mais pior, se perdendo, indo a passo largo para a perdição. E uma das coisas que mais trata o ser humano é deixar ele passar a necessidade. E aí eu lembro que Deus existe. Se você fosse Deus, eu tenho certeza que você estaria entendendo que Deus há de permitir. Muitos vão se assombrar, perder suas esperanças, mas quem tem Deus na vida sabe. E o Senhor há de te guardar, de te alimentar, de te sustentar, e jamais vai te decepcionar, meus queridos, porque Deus trabalha para a salvação. E aí, então Deus diz para Elias, olha Elias, agora então faz o seguinte, vai agora e unge o rei da Síria para mim. Vai lá ungir o rei da Síria, aí você vai ungir Jeú também para mim, e você vai ungir Eliseu para mim, porque eu quis catar a espada do rei da Síria, cai na espada de Jeú. Eu vou fazer uma grande reforma nessa terra, e o que escapar da espada de Jeú, jamais ele vai escapar da espada de Eliseu, e eu vou exterminar a família dessa mulher que você está com medo. E você faz o seguinte, vai para tal lugar que eu vou te recolher, eu vou te mostrar que ninguém mata aquele
onde nós começamos a história que nós lemos, irmãos. Elias está caminhando para aquele lugar marcado. E aí Eliseu, que é o rapaz que sempre está aí, já ungiu Eliseu, a obra já está começando. Deus já está fazendo uma obra através da Síria. E Deus está fazendo uma reforma muito grande, irmãos. Nada não dura para sempre, meus queridos. Pode deixar os corruptos se alegrar, pode deixar o mal se levantar. Deus só está permitindo os maus se levantar, sabe para quê? É para os justos, os verdadeiros também se levantarem, meus queridos. É só por isso. Mas por Deus ele se liga à loucura dos seres humanos, irmão. O que é um ser humano imortal? Por mais dinheiro que ele tinha, por mais poder que ele possua, não foi Nabucodonosor que subiu no seu palácio e olhou assim, até um dos olhos de Davi, assim: foi eu que construí tudo isso aqui, eu que conquistei tudo isso aqui. A Bíblia diz que desce o anjo e diz assim: é cortado o reino de você agora. E Deus só um estalo na cabeça dele, que colocou, foi com ele capim com jumentos, até que ele reconheceu que há Deus no céu. Quando ele volta de novo, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele está olhando para o céu e recupera a memória. Agora ele vai falar assim: Diego, eu, Nabucodonosor, reconheço que o Senhor dá o Deus no céu todo-poderoso, que estabelece os reinos e também abate os reis. Ele tem poder sobre os homens. Deus é nosso Deus, irmão. Não há como duvidar, não há como ficar decepcionado com o nosso Deus. Ele tem um poder na sua mão. E agora Elias está excluindo Eliseu, dizendo: olha, se você me vir subindo, então você vai receber o que você está pedindo. Porque ele pediu a unção dobrada, como os irmãos têm ouvido falar. Irmãos, o céu ele é organizado a respeito dos princípios e também das hierarquias. Por que Eliseu teve que esperar Elias sair de cena para que ele pudesse entrar? Exatamente porque o reino é organizado. Por isso que você vai ver: o sagrado não foi ungido antes que ele fosse tirado de cena também, porque Deus é organizado, cada um na sua atribuição, cada um na sua função que Deus havia dado. Por isso é que Eliseu também precisou esperar Elias subir, Elias sair de cena. Tem muita gente que sai por aí querendo fazer do jeito que ele quer, pastor. Ele não tem obediência à hierarquia, ele é o dono dele mesmo, ele faz o que ele quer. Ele diz: não, eu não preciso de igreja, agora eu sou um desigrejado, vou fazer do jeito que eu quiser, porque eu sigo a Deus. Infelizmente, irmãos, eu não sei se é felizmente, o reino do céu, até o inferno é organizado, e eles não passam por cima da sua hierarquia. Vê o exército dos homens também, irmão, é organizado. O que o líder lá de cima fala tem que se acatar por todos os homens. Agora você imagina o céu. Nós precisamos obedecer enquanto nós estamos nessa matéria. Não tem jeito. Se Eliseu fez tudo em dobro, irmãos, porque Elias é o representante dos profetas, como apareceu lá com Moisés ali na representação da lei, né, no monte da transfiguração. Se Eliseu foi usado em dobro, 2 vezes mais do que Elias, como que Elias é que apareceu ali, irmãos? Por que Elias é que aparece lá no monte da transfiguração, conversando com Jesus, representando os profetas, na verdade? Ele que estava representando os profetas. Você vai ver, meus queridos, olha o que acontece. Porque o sacrifício de Elias, ele foi maior, num tempo de uma dificuldade muito grande. Por isso é que ele aparece primeiro. A questão do sacrifício, pastor, ela é muito importante diante do povo de Deus. A pessoa que faz o sacrifício, quanto maior o sacrifício, maior é a sua obra que ele está fazendo. Hoje nós estamos diante de uma sociedade que ela não quer passar nem dores, nem sacrifício. Na verdade, nós pregamos desde há muito tempo que se a gente está pedindo algo para Deus e Deus não faz, por mais que a gente ore, por mais que a gente consagre, e Deus não faz, o problema está com o profeta. O problema é a falta de fé, não é? Tem coisa que a gente pede para Deus que Deus não vai fazer. Por quê? Porque Deus, ele precisa de sacrifícios também. Por isso
mesmo e me siga. Deus ele vai confiar. Talvez eu esteja falando alguma coisa de novidade para alguém aqui que tem orado na presença de Deus, tem feito campanha e crê na tua libertação e continua crendo na cura. Mas você já orou, você já clamou, agora você precisa orar assim: Senhor, qual é o propósito disso aqui na minha vida? É uma cruz que o Senhor está me dando, sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que não consegue jejuar. Nós temos mártir de sangue, verdadeiramente, mas nós temos um mártir branco também. Tem gente que não consegue jejuar direito. Tem gente que queria fazer uma obra extraordinária para Deus e ele não consegue fazer o ID, ele nem consegue contribuir muitas das vezes. E aí ele consagrou a vida dele para o Senhor, num tempo de prosperidade, de bonança, de tranquilidade. Mas a vida dele é glória de Deus. E Deus vai usar. O mundo está precisando de sacrifício para a salvação de almas. E por isso, muitas das vezes, Deus tem confiado uma cruz muito pesada, até mesmo de doença, sobre alguns dos irmãos. Mas em tudo isso, fica tranquilo, porque a Bíblia diz que Ele não dá um fardo pesado do qual nós não possamos suportar e carregar. Antes que Ele vai nos abrir a porta de escape, meu querido. Se Deus permitiu algo na tua vida, continue dando graças a Deus, porque Ele sabe qual é o propósito de todas as coisas. Ele sabe se Ele iria cooperar para a tua salvação. Ele sabe, meu irmão, se você iria realmente ser feliz com aquilo, e se você iria se apresentar diante de Deus e se alegrar diante dele naquele dia dos galardões. É por isso que Deus ele permite o sacrifício. Lembra, irmãos, o sacrifício é importante. Lembra do sacrifício de Enoque, naquele tempo de escuridão, mas ali havia uma opressão espiritual muito grande. Só que a Bíblia diz o que, irmãos? Que Enoque, mesmo assim, resolveu e andou com Deus nesse tempo. Mesmo no tempo de Noé, onde havia relacionamento com demônios, coisas terríveis, que as pessoas estavam praticando a sua maldade, mas Deus encontrou Noé, que obedeceu a Deus e construiu a sua arca. Ele teve que fazer um sacrifício. Todos esses aqui precisavam fazer um sacrifício. E até mesmo o servo, o amigo de Deus, Abraão, um tempo de uma frieza espiritual muito grande. A Bíblia diz que Deus encontrou Abraão naquele tempo ali. Deus encontrou, Deus estava procurando. José também estava sozinho no Egito, irmãos, mas ele resolveu guardar os seus princípios, guardar a sua fé, guardar a sua fidelidade com Deus e aquele sacrifício, irmão. Tudo gera sacrifício, meu querido. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, é que num tempo de dificuldade, aonde muitos se apostatavam, muitos se desviavam, muitos estavam indo na direção contrária, Elias estava nadando contra a maré. Elias estava buscando a Deus. Por isso que ele é o representante dos profetas, meus irmãos. É porque ele fez o maior sacrifício diante de Deus. Meus queridos, hoje nós estamos vivendo num tempo muito difícil, que nós precisamos nadar contra a maré. Nós, antigamente, meu pastor Normando, parece que é de propósito que Deus está fazendo isso. Deus está permitindo, pastor Normando, e preservando muitas das vezes poucas pessoas contemporâneas. Antes a gente estava orando aqui e já estava escutando um irmão chorando para mim, o outro falando em ministério de lá, que era muito irmão, mas na verdade da igreja era privada, e o fogo pegava, e aquele fogo, quando a gente chegava, um fogo bem pequenininho, de repente aquilo vinha sobre a gente, e de repente a igreja estava naquele fogo. Hoje nós estamos vendo o seguinte: tem um irmão que chega cedo na igreja, tem outro irmão que de repente ainda consegue fazer uma oraçãozinha ali, mas a gente sente falta disso, irmão, de pessoas contemporâneas. E Elias não teve isso, ele teve que nadar contra a maré sozinho. Por isso que o sacrifício dele foi maior. Vou finalizar agora a minha pregação. Eu tinha alguma coisa para falar, mas Deus não permite, graças a Deus. Mas Deus é que fala nos nossos corações. Tem muita gente falando do avivamento lá nos Estados Unidos, né? Não vou arriscar nem falar o nome da cidade, mas eu sei que todo mundo está vendo isso aí. E uma das coisas que nós temos observado é o quê? Que a pessoa se veste de uma postura de humildade, pastor Romano. Ele vai lá e chega junto com aquelas pessoas ali, eles já estão adorando. Aqueles que estão adorando, é claro que a presença de Deus já está naquele lugar ali comando, aquelas pessoas que estão ali comandando, pessoas simples, desconhecidas, não tem ninguém ali, que até os tocadores não sabem tocar muito, os cantores conhecidos nem nada, é coisa muito simples mesmo, porque Deus ele gosta da simplicidade. Mas o que a gente vê de maior que tem ali, que a
se nós chegarmos numa postura de adoração, pode ser em qualquer lugar, meu querido, Deus vai se manifestar também sobre a nossa vida. E em qualquer lugar, eu sempre tenho dito, irmãos, se nós chegarmos na casa de Deus com um desejo, um coração sincero diante do Senhor, meus queridos, assim como nós torcemos pelo um gol que é feito, assim como nós torcemos pelo ídolo, né, que está cantando muitas das vezes, irmãos, se nós fizermos isso, não há lugar que Deus não manifeste a sua glória. O que está acontecendo é isso. Aonde Deus encontra um adorador, uma pessoa que se atenta do Senhor, ele se manifesta, não tem jeito. E é isso que nós precisamos voltar outra vez, meus queridos, para as raízes, para as bases. Nós precisamos outra vez nos vestir da adoração. Precisamos outra vez. Por quê, irmãos? O que acontece, para eu finalizar? Porque por que Eliseu mirou na unção e não no poder, meus queridos? Por que ele mirou na unção? Poder é como um crédito de um cartão que alguém dá para um administrador, e ele tem crédito ali para ir gastando dentro das necessidades. É assim que Deus tem feito com muitas pessoas, tem dado dons, tem dado graça para muitas pessoas levar a obra de Deus. Agora, unção não. Unção ela demanda relacionamento. Unção ela demanda obediência. Unção, meu querido, para unção é coisa de filho. Unção não é coisa de servo, é coisa de filho. Por isso que Eliseu mirou certo, ele mirou na unção. E muita gente querendo dons e querendo poder, mas nós precisamos mirar na unção, porque para adquirir a unção nós precisamos ter obediência. E quem é obediente, meus irmãos, ele não faz o que quer, não vai aonde quer, ele precisa buscar a direção do seu Deus. Não foi isso que João e Pedro, quando estavam lá diante do Sinédrio, falou? Ele, quando aqueles homens ameaçados, chicoteados, bater neles, ele disse: como é que nós vamos deixar de falar o que nós temos ouvido e que nós temos visto, os nossos olhos viram? Importa nos agradar a Deus e não aos homens. Aquele que quer poder, ele se preocupa em agradar os homens, mas aquele que quer unção, irmão, ele se preocupa em agradar a Deus. E essa é a diferença dos verdadeiros adoradores. As pessoas sabem quem é que tem unção, eles sabem quem é que tem a graça de Deus. Nós temos visto muitas pessoas pregarem em Deus que vai julgar, que vai condenar, pessoas que estão cansadas e não sabem transmitir um amor de Deus. Somente aqueles que receberam o verdadeiro amor de Deus é que pode transmitir a verdadeira adoração, a verdadeira unção, a verdadeira graça. E aí, meus queridos, quando nós começarmos a falar dentro dessa unção, o próprio Espírito Santo vai mover o coração das pessoas, e eles vão saber, meus queridos, que eles também podem ter. Não vai fazer essa missão, não é para pessoas especiais, não, porque Deus escolheu os simples, humildes. Quanto mais humilde, mais agrada a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero fazer só uma oração pela tua vida. Louvado o nome santo de Jesus. E dizer que nós estamos ali, meus queridos, nos esforçando. Eu creio que a igreja ali agora ela entrou numa engrenagem, né? Deus ele começou a tirar. Porque toda igreja tem aqueles irmãos que muitas das vezes quando eu cheguei na igreja, a gente geralmente não mexe, pastor, nas coisas, né? Mas aí quando eu cheguei, Deus já falou: olha, já mete o pé no papo aqui e faz um negócio de doido aí, senão não vai dar certo, não. E aí eu tomei todos os cultos dos irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque tem muita gente que pensa que a obra depende só dele, pastor. Tem gente que faz a obra de Deus relaxado e com má vontade. As irmãs, só eu que limpo o chão, deixa comigo, eu vou limpar o chão. Nem departamento não vai dirigir mais um culto. Ficou um mês sem dirigir os cultos do departamento. Depois de um mês que eu fui empossando todo mundo de novo, e aí só os cultos de domingo. Fiquei um ano dirigindo os cultos de quinta e de terça, pastor. Agora que eu devolvi, mas aí quando eu devolvi, ensinando os irmãos ali, fazendo com vontade. 6 horas eu estava na igreja aqui de joelho. Todo dia os irmãos chegam aqui ali de joelho, porque a adoração ela não é cobrada, a adoração ela é mostrada, meus queridos. E aí o que aconteceu? Os irmãos agora, irmãos, chegaram com tanta fome, pastor. E aí então fazem a obra de Deus e a igreja está engrenando, irmãos. Eles entenderam que não é ser, é fazer, meus queridos. Não é aquele que fala. A Bíblia diz que nós somos conhecidos
Pelos frutos, é gerar fruto. Viu, irmãos? Como gerar fruto na casa de Deus? Deus está contando com você. Cada trabalho que você faz, irmão, não é em vão na obra do Senhor, meus queridos. Continua compartilhando o Evangelho, continua pregando o Evangelho. Deixa Deus te usar. Nós não somos pregadores, não temos nada para falar, mas ainda Deus, Ele inspira as pessoas através das nossas vidas, né? Isso que é maravilhoso no reino de Deus. Então eu tenho certeza, meu querido, que Deus Ele falou no teu coração, e é só colocar isso em prática. Fique em paz, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso amigo, nosso ajudador, e não vai nos desamparar, tá bom, meus queridos? Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos adorar, louvar e glorificar o Senhor, Pai. Eu te louvo mais uma vez, querido Jesus, pelos meus amigos, irmãos, Senhor, pelo pastor Orlando, meu Deus, pelos obreiros, Adãozinho, irmãos todos especiais para nós, eu te vejo, Senhor, missionária, meu Deus, o Senhor continue abençoando, Pai Santo, a nossa equipe de louvor, querido Jesus, Senhor, desperta a tua igreja, ou pela súria, meu Deus, tu é que está no controle da tua obra, meu Pai, o Senhor é que desperta os verdadeiros adoradores, que o Senhor quer derramar a condição sobre os teus filhos, nos ajuda a recordar, meu Pai Santo, meu Deus, para o Senhor, o verdadeiro amor, o primeiro amor, Senhor, aonde, meu Senhor, não havia limites, não havia distância, meu Deus, o Senhor nos ajude a subir os montes, se necessário for, adorar o Senhor na igreja, Senhor, chega um pouco mais cedo na tua casa, nos esforçar, meu Pai, a vida da tua obra, a vida do teu povo, Senhor, que o Senhor venha capacitar os teus filhos, usar os teus servos, ó Pai Santo, levantar pregadores na tua casa, ceifeiros para servir o teu evangelho, no nome de Jesus, para você que tu és fiel, o Senhor que nos resgatou do mundo de pecado, meu Deus, aqueles que ainda estão lutando, meu Deus, contra vícios, meu Pai, que o Senhor, no nome de Jesus, liberta para a glória do teu nome santo, os teus filhos que esperam a porta aberta do Senhor. Eu sou, meu Deus, testemunho de milagres, meu Pai, que o Senhor abre portas, que o Senhor, meu Deus, é o Deus que abençoa, que faz maravilha, pelos que te serve, levanta os dizimistas dessa igreja, meu Pai, e no nome de Jesus, que o Senhor possa abrir uma porta especial para a vida do teu servo, meu Deus, financeiramente abençoar a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Eu abençoo a tua igreja, no teu nome santo, e te agradeço, ó Pai, pela tua